O empresário dono de restaurante, ele lida muito com marketing, ele lida muito com financeiro, lida muito com administrativo. Então eu falo sempre que o negócio do food, ele é um negócio muito completo, né? Assim, acho que ele prepara o empresário para depois ser dono de qualquer outro negócio. Sim. Então, a gente tá num momento de transição, né? Até a discussão da escala 5x2, que é um outro tema que também, se vier, vai ser uma realidade complicada para o mundo dos restaurantes, que vai ter que adaptar muita coisa, vai subir custo fixo, enfim. E hoje em dia eu acho que é mais importante você se estruturar para vender no futuro e não só vender para se estruturar depois, né? Eu acho que capacitação é a parte inicial. Não dei tanto valor lá no início e achava que às vezes pagar R$2.000, R$3.000 num treinamento era super caro. Se o seu negócio tá dando resultados para você conseguir investir nele, ninguém vai confiar nele mais do que você. Fala galera, mais um Pod RJ no ar, o seu canal de conhecimento food. Esse canal só é possível porque duas grandes empresas se juntaram, que é a Arco Foods e o JJ. E hoje comigo aqui, o Rafael, representando a Arco Foods, né, veio me ajudar aqui nesse podcast e a gente vai entrevistar um convidado hoje muito especial. Mas antes de falar o nosso convidado, queria fazer aqui uma divulgação. A gente já está preparando o JJ Summit 2026. Esse ano, como sempre, o evento vai estar incrível. A gente está preparando um board incrível de palestrantes para esse ano e vamos divulgar em breve. Então fica ligado nas redes sociais do @JJ Summit para você conseguir acompanhar e descobrir quem serão os palestrantes desse ano. Olha que o board esse ano tá pesado, hein? Então aguarda. Senhoras e senhores, é um prazer para mim. Eu sou fã desse cara, conheço um tempinho. Ele já tá à frente de uma operação braba de pizzaria já há 5 anos, que é a Fornale Pizzaria. Rafa, seja bem-vindo ao podcast. É um prazer falar contigo. Primeiramente, queria te agradecer. A gente sabe o quão precioso é o tempo do empresário. A nossa vida é louca. Sim. Né? Você chegou aqui fazendo reunião. E, enfim, a minha vida é assim também. Então, eu sei o que é isso. Então, te agradeço de coração por ter vindo aqui bater esse papo. E te falar que, assim, você vindo aqui, eu tenho certeza que você vai ajudar muitos empreendedores que estão começando agora, que precisam ouvir o que você vai falar para se motivar, para entender como é que você fez. Então, eu tenho certeza que vai ser muito bom você compartilhar teu conhecimento com a gente. Show de bola. Vambora? Obrigado pelo convite, irmão. Para começar, cara, tô curioso para conhecer um pouco da tua história. Da onde veio o Rafa? Qual a tua formação? Como é que começou tudo aí? Cara, vamos lá. Tô com 32 anos, né? Eu tenho formação na área de tecnologia, então há cerca de uns... Já empreendi quando era mais garoto, também na área de gastronomia, criei uma fábrica de palha italiana, comecei a vender aqui umas coisas em revendedores, enfim. Mas era uma coisa muito embrionária, mas que já me fez me apetecer ali pelo empreendedorismo. Um pouco mais velho, já encaminhado na área de TI, eu já com um dinheirinho, querendo sair um pouco da vida de CLT e querendo investir em alguma coisa, conheci um amigo que estava querendo expandir, tinha uma pizzaria e me chamou para ser sócio de uma segunda unidade. Com isso aí, acabei entrando no mercado, topei esse desafio, iniciei com ele essa segunda unidade dele e depois me veio uma proposta para eu abrir uma coisa sozinho, enfim, peguei a Fornale, isso fazem 5 anos, continuo amigo dessa pessoa, mas aí peguei um desafio sozinho para expandir. E foi um pouco isso, cara, assim, surgiu de uma dor que eu sempre quis e agora há 5 anos construindo esse sonho. Então, formado na área de tecnologia já me deu muita base para isso. No início não precisava, então foi bom eu conseguir investir nos sonhos, voltar o dinheiro para dentro da Fornale, porque a gente sabe que as margens de restaurante são apertadas, então no início me deu um respiro e hoje em dia as coisas estão mais tranquilas, graças a Deus. Maravilha. Cara, você sabe que eu entrevisto muitos donos de restaurante de sucesso e muitos deles, a área de formação ou é tecnologia ou engenharia, né? Às vezes tá engenharia da computação, mas engenheiros em si, né? Um exemplo... Pegar aqui hoje o case 01 do JJ, que falam muito que é o Macaé Burg. O Johan e o Bruno, eles são engenheiros, né? Agora você falou. Então, assim, eu acho que o fato do cara lidar com exatas ali, calcular números, isso é muito importante, né? No dia a dia do restaurante, a gente sabe disso.
Tu falou de palha italiana, foi naquela época da febre que teve ou não? Foi antes? Cara, não, acho que talvez foi antes. Foi uma coisa quando eu tinha, sei lá, meus 18 anos, vendia palha italiana, abri uma fábrica para ganhar dinheiro para pagar o transporte da faculdade, consegui me dar uma sobrevivência ali enquanto não trabalhava ainda. Meu pai faleceu quando eu tinha 18 para 19, então de uma hora para outra eu falei, meu irmão, eu preciso agir, começar a ganhar dinheiro, e a partir disso depois nunca mais parei de trabalhar. Então foi meio que na necessidade. Depois entrei no mercado de CLT, consegui crescer um pouco a carreira, focar ali. Aí depois até vim em Fornalha, agora vindo outros negócios CLT também. CLT foi como tecnologia que tu trabalhou? Foi, sempre na área de TI. Legal. Vou pedir para tu responder uma pergunta que eu acredito que é dúvida de muitos donos de restaurantes que tem uma loja só. Eles sempre têm dúvida de qual é o momento de eu partir para a segunda loja. Eu queria saber como é que foi esse teu processo da primeira para a segunda, quando que você sentiu e o porquê que estava preparado e que fazia sentido ir para a segunda loja. Vamos lá. Na minha primeira loja, cara, apesar de eu ter aprendido bastante com esse meu antigo sócio na outra pizzaria e tal, eu cheguei e eu sempre fui muito uma pessoa, até diferente isso, mas eu sempre deleguei muito, até porque eu não tinha tanto tempo. Então, deleguei muito, sempre tentei criar muitos processos desde o início. Então, cara, no meu primeiro negócio eu tomei muita porrada, assim, na primeira loja. Então, desci bastante faturamento, aí depois eu consegui equilibrar, escalar a venda, entender como é que funciona a CMV, entender como é que funciona a marketing, até conseguir depois tornar a Fornalha uma empresa de sucesso, para ir respondendo sua pergunta. Já com faturamento estável e já demandas, um Instagram já muito mais bombado e tal, com demandas de pessoas, vem para tal bairro. Conheci um sócio que para abrir a segunda unidade comigo topou esse desafio, e aí a gente já com essa maturidade de negócio a gente topou abrir, mas assim, até isso acontecer foram cerca de 2-3 anos, e eu precisava também desse segundo case porque o mercado estava numa febre também muito grande de formatação de franquia. Então eu queria testar o meu negócio em outros bairros. Assim, eu nem sei se hoje eu tenho mais esse interesse, eu acho que eu voltei um pouco atrás disso, eu tenho mais interesse em ter operação própria, mas então foi meio que isso, por isso que eu criei, entendeu? Para testar se a Fornalha ela conseguiria ser uma pizzaria de sucesso também em outros bairros. Pô, maneiro, cara. E você falou, só que eu me esqueci. A primeira loja foi a de... Freguesia. Isso. E aí depois você já partiu pro Recreio, foi isso? Isso. Era uma loja de... Na verdade, cara, eu peguei a Freguesia, era uma loja de 15 metros quadrados, de frente para um valão. Uma loja totalmente precária, assim. A gente ficou alguns meses ali. Foi depois uma outra loja melhorzinha. Não, nada absurdo. Eu sei que na Freguesia eu já me mudei de loja 5 vezes. Então, sempre para delivery. Aí na terceira loja a gente começou a fazer uma operação bem simples de presencial, e agora a gente está com uma operação já com salão bonito, enfim, uma operação bem maior do que era, mas a gente foi crescendo bem aos poucos assim também. Rafa, hoje você faz compras de insumos para sua loja. Você ainda vai para a Ceasa ainda, ou você já tem fornecedores que é parceiro? Não tem nem mais tempo para isso. Sim. Hoje em dia a gente conta bastante com nossos parceiros. Sim. Você acha que por que faz sentido para o cara pensar nisso, né? Porque eu vejo, até aproveitando a Arco Foods aqui, eu vejo que ainda tem, cara, muito dono de pizzaria grande aí, cara. Não só pizzaria, mas outros hamburgueria também eu vejo ainda indo pro Ceasa. Aí eu até às vezes falo, mas o cara fala, não, porque eu consigo mais barato. E, cara, eu falo assim, cara, eu acho que não faz sentido, sabe? E eu queria ouvir de você, assim, eu acredito que no começo talvez você tenha ido pro Ceasa. E aí, em que momento você percebeu que não era o caso e por que você foi comprar com um fornecedor para te entregar na tua porta? Ô, Rafa, como você mesmo falou no início do podcast, o tempo do dono de restaurante, acredito por ser uns negócios assim, bem complicados, que exige bastante da gente, é muito escasso. E assim, o meu tempo sempre foi muito precioso, até não somente o de trabalho, mas o tempo de relaxamento também. Eu sempre prezei muito pela minha qualidade de vida. Eu gostaria de ter mais tempo livre, mas eu acho que é importante ter um equilíbrio. Então, eu acredito que exista economia indo no Ceasa, na verdade, principalmente falando de hortifruti e algumas coisas específicas, mas eu acredito que hoje em dia a gente tem parceiros, inclusive, que fazem as compras no Ceasa. Eu acredito que a gente
foi uma parte que hoje em dia eu prefiro pagar, talvez até um pouco mais caro, mas receber uma encomenda, às vezes um pouco mais filtrada, que eu consigo olhar melhor a qualidade dos insumos, falando mais de hortifruti. Então, acho que, assim, e para focar, se eu focar somente em CMV, eu focar em abaixar custo, eu tô abrindo mão de focar no meu marketing, eu tô abrindo mão de focar no meu financeiro, no meu administrativo. Então, assim, não dá para fazer tudo e ser 100% em todos os pontos. Então a gente assume um pouco de perdas às vezes. Sem contar no risco também, né? Sim, porque hoje no Rio de Janeiro tá arriscado, como já aconteceu. Já teve dono de restaurante, cliente JJ, que foi assaltado, levaram a picape dele embora. A gente comprou uma picapinha na época para fazer esse transporte Ceasa. Acabou que a gente vendeu, viu que não era o que a gente queria no momento. Sim. Eu acho que hoje o tempo, né? Talvez você, às vezes, o tempo tá perdendo lá comprando, é o tempo que você estaria olhando o seu extrato, conferindo, fazendo conciliação bancária, vendo o que tá gastando a mais, o que pode reduzir custo, né? Enfim, então eu acho que é bem assertiva essa decisão de você buscar um fornecedor, né? E ganhar tempo aí. Não tem a menor dúvida. Eu sempre fui muito... uma coisa que me aficionou muito no mercado de dono de restaurante, eu só fui perceber isso até depois que eu entrei, é que existem empresários, por exemplo, numa empresa de serviços, a gente lida com diversos pontos, né? Mas eu acho que o empresário dono de restaurante, ele lida muito com marketing, ele lida muito com financeiro, lida muito com administrativo, lida com uma parte de produção muito pesada, com insumos, enfim, com variação de preço, criar promoção. Então eu falo sempre que o negócio do food, ele é um negócio muito completo, né? Assim, acho que ele prepara o empresário para depois ser dono de qualquer outro negócio. Então, isso me fascinou muito, mas ao mesmo tempo é aquilo que você disse, você tem que criar processos, você tem que delegar também, senão você não consegue fazer tudo. Então, assim, cara, assume perda em algum lugar, entende que você não vai fazer tudo e bola pra frente, vambora. E desculpa até te não fala. Eu hoje estou representando a Arcofood, mas a minha família já teve no negócio de restaurantes e, cara, eu sei como que demanda tempo, cara. Então, realmente, acho que o tempo do dono de restaurante tem que ser focado realmente para o negócio e para a vida pessoal dele. É isso. E restaurante é muito cruel, né, cara? Porque o cara que não tá no ramo, ele olha de fora, aí você vai ver teu restaurante lá, dia de rodízio, lotado, e fala assim, pô, esse cara tá ganhando rios de dinheiro. Só que ele não tem noção que o restaurante hoje trabalha com uma margem baixíssima. Quando eu troco ideia com um amigo meu que não é do segmento, e aí eu falo assim, cara... A maioria dos restaurantes tá com margem hoje de 10%. Cara, o quê? 10%? Só falei, 10%, cara. A maioria, se você contar mesmo na última linha ali, e eu vou te falar, o que tá com 10% é porque ele é organizado. Porque se der tudo certo, né, Rafa? Se você não sofrer um processo trabalhista ali naquele mês e der alguma coisa, se não quebrar algum utensílio caro do seu negócio, enfim. Aí, cara, e é como você falou agora, é um ramo muito difícil, o cara tem que manjar de tudo. Contabilidade, tecnologia, publicidade, logística, produção, enfim, infinitas disciplinas, né? Por isso que quando eu entrei nesse ramo, foi daí que surgiu o JJ Summit. A gente, logo que entrou no JJ, a gente começou a crescer, né? No começo o JJ cresceu muito rápido, e aí a gente começou a ter alguns cancelamentos, e aí eu fui entender o porquê que a galera tava cancelando. E aí muitos era porque o cara tava fechando o negócio. Eu falei assim, cara, o cara tava vendendo bem aqui no JJ, por que ele fechou o negócio? Né? Aí eu fui ver que era falta de conhecimento mesmo. O cara tá fechando por ignorância, porque não sabia comprar, não sabia precificar, não sabia fazer um marketing. E enfim, aí foi onde a gente teve a ideia assim, cara, a gente tem que criar um evento onde a gente vai ajudar o cara não só a aprender, mas a se conectar com outros de restaurante para ele trocar. Não sei se você pegou essa época, né? Eu trabalho com comércio em geral e também restaurante há muitos anos. Eu comecei no ano 2000. Uhum. E aí, cara, eu me lembro que a maioria dos restaurantes, eles eram meio que inimigos um dos outros. Assim, tivesse duas pizzarias no bairro, os caras eram inimigos mesmo, assim, de um não falar com o outro e um ficar falando mal do outro. Por quê? Ficava uma rivalidade. Diferente de São Paulo, já tinha uma cultura que a gente tem aqui agora, de se unir, de combinar, de trocar. Né? E aí eu acredito que os eventos, né, quando a gente trouxe, começou a construir isso, de um restaurante trocar com o outro, conversar, né, e virar até amigo, né, de trocar fornecedor, de... A parceria hoje em dia no mercado do food eu acho maneiro, assim, a galera se une legal, se ajuda, eu não tenho nada pra falar de nenhum empresário, assim, que, não, esse cara me atrapalhou e tal, acho que a gente tá sempre se ajudando. Grupo de WhatsApp e tal, enfim. Agora... Aproveitar pra gente entrar no outro tema, que é o tema pessoas, né?
tá acontecendo muito no mercado agora, assim, eu já vi briga entre restaurantes, né? Por conta de mão de obra. Porque hoje a mão de obra tá tão difícil que tá um pegando a mão de obra do outro. Né? Então, assim... É um tema polêmico. Hoje, já entrevistei muitos donos de restaurante aqui. Gente, desde o cara pequeno até o cara que tem 100 lojas, né? Como já vi aqui. E todos eles estão falando que o maior desafio daqui para frente agora para o empreendedor, não só de restaurante, mas para outros, é a gestão da mão de obra. Né? Hoje a gente está com uma galera cada vez mais difícil de trabalhar, eles têm outras opções diferentes do passado, né? No passado a galera não tem jeito, ele tinha que encarar um restaurante, né? Falam até que o Bill Gates, o primeiro emprego dele foi no McDonald's e tal. Enfim, o cara queria fazer um dinheiro, ele tinha que trabalhar, e o mais fácil de arrumar emprego era um restaurante, né? Hoje não, hoje o jovem ele tem 1000 opções, né? Ele pode ser, se ele for desenrolado de uma carteira, ele pode ser Uber, ele pode ser TikToker lá, pode ser, enfim, influenciador, né? Enfim, e ainda tem um outro dado que eu vou trazer aqui. Essa geração nova, que é a geração Z, é a geração que mais herdou da história. Eu vi uma reportagem acho que do jornal Metrópole falando sobre isso. Essa geração é uma geração que herdou, não sei quanto, acho que são 2 ou 3 trilhões que ela vai herdar no todo. Então é uma geração que boa parte não precisa mais trabalhar, né? Sem contar, não tô nem falando de Bolsa Família, tá? Tem muita gente que recebe e prefere ficar em casa cuidando do filho, recebendo Bolsa Família. Esse é um grande problema. Exatamente. E aí a outra parte é assim, cara, até assim, quando a gente olha pra gente, por exemplo, meu pai teve uma vida muito mais difícil do que eu tive, né? Então, assim, e meu filho vai ter muito mais facilidade, então isso, né, acabou acontecendo aí. E eu queria saber de você, assim, hoje, como é que tá, assim, se hoje você está conseguindo ter um turnover baixo lá na fornalha, você tem conseguido formar um bom time, quais são suas dificuldades e o que você acha que é o caminho para isso? Então, a gente está num momento de transição, né? Até a discussão da escala 5x2, que é um outro tema que também, se vier, vai ser uma realidade complicada para o mundo dos restaurantes, que vai ter que adaptar muita coisa, vai subir custo fixo, enfim, vai ter que ver como isso. Mas falando estritamente de pessoas, a gente já teve épocas na Fornalha, mais no início, que o turnover era absurdamente alto, assim, até por inexperiência também daquela época lá, abrindo, não conhecendo tantos os processos, o turnover era alto. Hoje em dia a gente tem um turnover mais baixo do que do que tivemos, assim, a nossa melhor turnover hoje em dia é menor. E isso tudo vem com implementação de culturas, com amadurecimento, e é muito fácil também falar de cultura quando existe venda, quando a gente tem um resultado positivo, assim, né? Mas é difícil você pensar em bonificação de funcionário. E hoje em dia a gente está pagando Gym Pass para o funcionário, está pagando psicólogo, assim, então eu estou tentando criar um ambiente que a pessoa veja ali, receba uma oferta 100, 200, enfim, 10, 20% maior do concorrente, mas que ela valorize. Não, aqui a gente tem um ambiente legal, aqui eu tenho academia, aqui eu ganho minha premiação mensal, aqui eu ganho... enfim, tem minha festa de confraternização, qualquer coisa assim, essa criação de ambiente tem melhorado pra gente, toda aquela... Eu não sou um cara tão operacional, eu não consigo estar nas 3 lojas direto, então, assim, obviamente eu tenho que delegar. Então, treinamento de gerente, entender um pouco o funcionário, ouvir mais eles. Então, o que já foi um problema muito grande, agora, hoje em dia, com o amadurecimento meu e da minha equipe, está se tornando bem mais lá embaixo, esse turnover. Então, assim, não vou dizer que a gente está perfeito, mas melhorou bastante, entendeu? Então, eu acho que a criação essas bonificações para o funcionário, um aumento de salário, enfim, tudo isso foi possível graças ao que a gente conquistou de vendas hoje em dia, de clientes, mas é importante você conseguir fazer os dois, sabe? O aumento de salário acaba não sendo tão... Ele é meio que paliativo, né? Tu aumenta o salário do funcionário, ele fica feliz no primeiro e no segundo mês, no terceiro já... Exato. Já não funciona mais. Então, assim, é um desafio. Eu já empreendo, esse ano vou fazer 26 anos que eu empreendo, e eu confesso pra você que, assim, sempre quando você acha que tá sabendo lidar com funcionário, você percebe, você tem que reaprender tudo de novo. Então, assim, eu tô nessa fase, assim, reaprendendo, porque eu já passei por
algumas gerações já, né, em 26 anos, e quando eu acho que aprendi, aí eu percebo que eu tô nessa fase agora de reaprender tudo de novo, a lidar com essa nova geração. Eu tô buscando, sabe, esse conhecimento e conseguir formar um time, né? A gente consegue construir uma coisa bem bacana com o Summit, eu consigo deixar a galera muito se sentir parte do evento, né? Hoje, inclusive, eu canso de falar isso no mercado, que o Summit não é o JJ que realiza, são as pessoas do JJ que realizam o evento. Então, assim, eu consigo... Enfim, mas é sempre um desafio você manter time, você motivar, né? Você falou aí, psicólogo. Cara, se eu pegar minha empresa vamos botar, não é muito tempo atrás não, tipo, se eu pegar uns 12 anos atrás, eu não tinha ninguém na empresa com problema de síndrome do pânico, crise de ansiedade, não existia essa parada, mano. Aí a tecnologia veio, né? Eu acredito muito que isso é culpa dessa tecnologia que a gente vive, redes sociais. Ou não existia ou também não era falado, que também não era um tema que existia, às vezes, no passado, né? Acho que a ansiedade é um termo até relativamente novo pra gente. É porque não é né? fácil, porque como eu sou dono da empresa, sempre acaba estourando em mim o problema do funcionário. Sim. Sabe? E assim, você não via jovens. Já tive até problema de um cara, uma mulher mais idosa, com problema em casa, com o marido, não sei o quê, cheio de filho, ter problema de crise de ansiedade. É até depressão. Mas, cara, jovens, porra, minha molecada era só alegria, era só né? zoeira. Hoje não, hoje tu vê o jovem, mano, às vezes a pessoa de 21 anos, não, tô com crise de ansiedade e tal. Então eu acho que, assim, eu acredito muito que isso foi provocado pela essa onda de tecnologia, a informação acelerada ali no Instagram, né? Tem até um filme chamado O Dilema das Redes, né? Que um engenheiro lá do Meta, ele fala que saiu do Meta, e a frase dele é até bem impactante, ele fala que as redes sociais estão dilacerando a mente das pessoas, né? Então, eu acredito nisso, cara, porque eu acho que o ser humano não foi preparado para tanta informação ao mesmo tempo, cara. É bizarro ali. E a gente tem a sensação, não sei se vocês têm essa sensação de que tá tudo passando muito rápido, sabe? Eu digo assim, caraca, hoje é sábado de novo, porra, sábado foi ontem e tal, tipo, doideira, assim. E Rafa, nessa tua área de pessoas aí, hoje, o que você acha que o dono de restaurante deve fazer para conseguir acertar mais nisso? Você acha que é mais na contratação? É o durante? O que você fez para melhorar, e além das melhorias que você falou de aumentar salários, de criar benefício? Porque a gente sabe, assim, eu tenho experiência que isso é bom, criar benefício, salário, mas isso é momentâneo. Sim. Sabe? Depois tudo isso se torna normal. Então, né? O que a gente fez, né? Aí já, abrindo o jogo, voltando lá no início, falando até de processo de contratação, cara, hoje em dia é completamente diferente do que era. A gente, quando começou lá na Fornalha, eu não tinha nem CLT, assim, assinava carteira, eu nem sabia como é que contratava, pra você entender o quão cru eu comecei na área. Até você entender que, cara, não existe como não contratar um funcionário CLT, os riscos trabalhistas são muito grandes, isso não vai valer a pena para você e tudo mais. Mas você mencionou muito bem o perfil dessa geração Z, né, do novo jovem. Então, a gente hoje em dia preza por contratações e valoriza pessoas com um pouco mais de idade, entende um pouco mais um trabalho árduo, enfim, pessoas que querem mais, que você vê. Às vezes a pessoa não precisa nem morar tão perto, a pessoa precisa querer, porque tem vezes que gente que mora do lado da loja vai andando e atrasa, não quer, não dá valor. Então, assim, o meu conselho é muito caro um processo seletivo de contratação e demissão, e ele é ainda mais se você passar do período de experiência de pessoa, porque você está com preguiça de contratar outra pessoa, ou rodar, porque treinar dá trabalho. Assim, errar faz parte, mas consertar esse erro tem que ser o mais rápido possível. Então, viu que aquele funcionário não vai entrar na sua cultura, que não vale a pena, você não vai ser o salvador da vida dele, assim, e vai conseguir fazer isso ser benéfico para sua empresa. Então, tenta ser um pouco mais crítico no processo de contratação, conhece um pouco melhor a pessoa para você evitar rasgar dinheiro, faz tudo certinho dentro da lei e cria programas ali. Isso até eu tô não está 100% na minha empresa ainda, assim, a gente está sempre tentando melhorar, mas cria programas de metas mensais, pode ser atrelado a pedido, ou a qualidade, a nota do iFood. A gente hoje em dia, empresário, tem tanto dado, meu irmão, pode usar, a gente paga até mais, outras plataformas extras para ter mais dados, NPS, enfim, tanto dado, acha algum dado que faz sentido para o seu restaurante e bota uma métrica para os seus funcionários e bonifica eles, porque é muito legal a gente falar de
de saúde, bem-estar, cultura e tudo mais, mas é importante o funcionário ganhar um dinheiro no bolso também, né? Que todo mundo gosta. Bacana. Eu tive nos Estados Unidos em 2023, né? E algumas vezes, mas 2023 me chamou bem a atenção porque é o seguinte: a mão de obra no setor de restaurante lá entrou em colapso. O que foi esse colapso? Eles ficaram sem mão de obra para trabalhar, a ponto de vários restaurantes nos Estados Unidos fecharam parte do restaurante, né? Começou a atender, tem restaurante atendendo com só 70% da capacidade, porque estava sem funcionário, né? E aí, quando criou esse colapso, eles tentaram resolver de algumas formas, fugindo da mão de obra, porque o colapso lá se criou por mesmo motivo daqui, porque a garotada não quer mais trabalhar. E aí, o que eles começaram a fazer lá? Colocar o idoso já aposentado acima de 65 anos para trabalhar em ensino no mercado. Tentaram a robotização, né? E só que quando eu tive lá, foi quando ano passado, né? Eu tive, né? E aí já não tinha mais o problema da mão de obra, né? Era nítido. Em 2023 tu entrava em qualquer restaurante dos Estados Unidos, até de grandes redes, tinha placa lá. Eu fui pra lá essa época e todos os restaurantes tinham placa de hiring lá. Todas. E aí, e detalhe, eu não sei se tu viu, eram vários benefícios. Eles estavam até fazendo assim, fazia parceria com outros. Você entrando aqui, você tem desconto de 30% no Uber, você tem não sei o quê, enfim, buscando formas de aumentar o salário do cara com benefício para ver se convencia. E, pelo que eu percebi, em 2025 eles resolveram o problema. Mas aí eu fui buscar informação, o que eles fizeram para resolver o problema, porque assim, cara, eu acho que o Rio de Janeiro vai colapsar igual colapsou aqui, em algum momento, né? Então, o que eles fizeram para resolver? Aí eu tive a informação que é o seguinte, que não deu muito certo inserir o idoso no mercado de trabalho, nem a robotização, porque ela não foi tão rápida quanto eles imaginaram. Uhum. Talvez daqui a alguns anos o robô vai de fato substituir muita mão de obra que a gente tem hoje, né? Como, sei lá, um garçom, eu acredito aí, um pizzaiolo vai ser substituído por um robô aí humanoide, sei lá. Enfim, mas vai demorar acho que mais um pouquinho ainda. Mas o que eu percebi que eles fizeram que deu certo? Não teve jeito, eles tiveram que se readaptar a essa galera. Então eles começaram a mexer na jornada de trabalho, né? Então ele percebeu assim, o jovem não quer trabalhar mais essa rotina. Mas ele trabalharia se fosse 4 horas para ele ganhar menos, mas só 4 horas, entendeu? Então eles começaram a mexer, entender, né? Ou seja, ouvir esse jovem e entender, né? O que era prioridade para ele, o que fazia sentido para ele trabalhar, enfim. E foi assim que eles... Então, assim, a gente já tem pelo menos uma dica. Eu queria saber, tu acha que vai colapsar aqui? Vai chegar um momento que a gente vai chegar tipo os Estados Unidos de ter restaurante que não vai conseguir funcionar porque não tem... Tu acha que chega nesse estágio? Eu não tenho a menor dúvida, na real. Porque hoje em dia a parte de RH, né, é um tema sempre comentado. A gente que está bastante nos eventos, pessoal, todo mundo reclama. E não somente dentro do restaurante, a parte dos entregadores também, enfim. Que hoje em dia é um tema bem quente. Mas eu não tenho dúvida e não sei se é somente por conta da geração, mas acho que o país como um todo, sem entrar em politicagem, mas também não ajuda tanto nessa parte, né? Então acaba ficando caro pra gente, para empreendedor, é muito caro contratar. Se mudar o tipo de jornada também vai ficar mais caro, ainda aumentando o custo fixo. Então, pensar nessas soluções e sair um pouco da caixa da jornada CLT 44 horas padrão e pegar uns horistas, talvez olhar se sua operação funciona dia e noite, se você consegue umas jornadas 12 por 36, assim, a gente tem que pensar e ver o que adequa melhor para o nosso negócio. Eu não tenho a menor dúvida que isso é totalmente importante e o que principalmente hoje em dia, mão de obra, ela é um custo significativo, né, do nosso negócio. Às vezes tem alguns negócios beirando ali até um saudável, até uns 20%, 18% do seu faturamento seria um CMO aceitável. Então pensar no que seus funcionários estão fazendo que podem ser substituídos por ferramenta. Assim, hoje na pizzaria é totalmente inviável eu ter um robô para montar minha pizza. Ainda não é a realidade do mundo. Eu acredito também que vai ser em alguns anos, mas você pensar, se você está precisando de um funcionário só para fazer conciliação bancária, gente, tem ferramenta que faz isso. Então, assim, pensar nos processos que você já existe atualmente para
substituir por ferramentas. Não aquela visão de robô tão futurista ainda, mas hoje em dia com a entrada de inteligência artificial no mercado, a gente consegue, o atendente ele está sendo muito mais, não substituído 100%, mas ele está conseguindo ajudar ele com um volume maior de mensagens. A pessoa do Instagram, do marketing, enfim, a criação hoje em dia, todos esses processos eu acredito que são super benéficos para a gente que está querendo a diminuição do nosso CMO. E não somente a diminuição, às vezes é só simplesmente continuar vivo porque você precisa não só diminuir custos, mas está cada vez mais difícil achar pessoas, né? Então, acho que pense nos processos já e veja o que já existe atualmente. Eu acho que e as ferramentas são excelentes processos e eu sou um cara que nunca tive pena de investir em ferramenta e tudo mais e me cercar do que existe melhor no mercado para munir melhor os meus colaboradores. Boa. Falando de ferramenta, né? Hoje, conta pra gente alguma coisa que você tá usando lá, dica que você dá de ferramenta pro pessoal usar aí de automação. Você já tá usando inteligência artificial no seu restaurante? Cara, eu não só tô usando, como eu abri uma empresa disso, né? Caramba, legal. A gente... Há uns 7 meses atrás eu tinha necessidades, também tenho minha formação de tecnologia, então eu juntei com um sócio e a gente juntou com outros 2 desenvolvedores e a gente viu que precisava no mercado, voltado para mim, voltado para a empresa dele, construiu uma coisa para gente e hoje em dia vende para outros donos de restaurantes, vende para outros tipos de mercado, que ele não é uma ferramenta somente focada para o food. Mas então assim... falando de IA, o meu produto inicial, por exemplo, eu tinha muita demanda no Instagram. Eu não conseguia responder todos os directs, ainda mais quando tinha uma publi, bombava. E às vezes você fica naquele Ctrl-C, Ctrl-V ali de responder uma coisa muito mecânica. Quanto é que é o rodízio? Cola aquela mensagenzinha padrão de custa tanto. Hoje em dia não, a minha IA atende muito melhor do que atende um atendente, porque o atendente não vai responder 100 vezes, 150 vezes num dia ali aquela pergunta com tanta eficácia, com tanta carinho, entendeu? Ele vai ficando monótono. E hoje em dia a IA ela é treinada para vender. Então ele fala o preço e oferece, vamos fazer uma reserva, e com esse oferecimento que ele faz para o cliente, poxa, não precisa entrar em link, não precisa fazer nada, só manda o nome aqui e pronto, a reserva está feita. Então assim, isso aumentou o meu número de reservas no salão também. Então pra gente foi ideal. E se bobear, o custo é menor que o de um funcionário? Muito menor, nem se compara. Nem se compara mesmo, assim. Então Bizarro. Pra gente tá sendo muito bom. Tá substituindo as coisas mesmo, cara. Então quem não aprender a fazer mais coisas e conseguir pensar e só ser repetitivo, vai ficar sem emprego, cara. Porque até não é nem somente substituir, né? Treinar aquele funcionário dá trabalho. Então, assim, a gente sabe que a gente vive num país em que, poxa, uma grande parte da população não tem um ensino fundamental completo. Então, às vezes, até erros de português, ainda mais se você é num restaurante com um padrão mais alto, você não pode falar com o seu cliente com erro de português. Então, assim, você treina a IA pro jeito que você quer ser tratado do seu cliente. Se você é um restaurante super descolado, você bota gíria, faz o que quiser. E você vai ter aquele padrão, porque você vai tirar uma etapa de treinamento de funcionário. Em nenhum momento aqui eu tô falando pra gente retirar aquele funcionário, para diminuir a equipe, nem nada disso. Mas é uma possibilidade, mas acima disso é padronização. Isso tudo volta pro seu negócio, porque como eu falei, a IA, ela aumentou a minha frequência no meu salão, aumentou o meu número de reservas. Então, hoje em dia, ainda mais numa época de tráfego, a gente talvez fale sobre marketing aqui ainda, mas numa época de que tráfego pago tá muito caro, então assim, você tem que aproveitar melhor aqueles clientes que já vão até você, que já te mandam mensagem no WhatsApp, você conseguir tratar eles melhores, ver quando é que aquele cara faz aniversário, oferecer para ele fazer uma reserva. Quando ele faz uma reserva no seu restaurante, você ganha clientes que talvez não te conhecessem, já estão ali para falar para outras pessoas, enfim. Então, a gente tem que hoje em dia tentar otimizar todos os custos. E eu acho que a IA, eu acho que essas ferramentas elas estão aqui para serem mais assertivas. A gente usa diversas, o JJ já me indicou diversas ferramentas aqui, enfim, a gente pode falar nomes depois, mas a gente é bem municiado nessa parte. Sim, bacana. E até, cara, a gente tava falando do tema de pessoas, né? Outro dia eu vi uma IA muito bacana para ajudar a contratar, né? Se eu não me engano, era algum prompt da Cloud que você faz um prompt da vaga que você quer. Por exemplo, você pega a pessoa, eu preciso de uma pessoa com todas essas características, que tenham trabalhado em restaurante desse tipo e tal, enfim. E aí, o que essa IA faz? Ela varre o LinkedIn
busca quais são as opções no raio que você quer de atuação e te traz as opções para você mandar uma mensagem no LinkedIn para ela lá, para convidar para uma entrevista. Então, Mas assim, aí talvez seja para as tecnologias, né? Pizzaiolo você não vai achar no LinkedIn. verdade. Verdade. Mas é questão de tempo, né? Com certeza. De entrar ali, assim, hoje já tá bem. Antes você não via dono de restaurante no LinkedIn, agora você já vê, né? Já, tipo, tanto é que a gente com o JJ, a gente nunca prospectou cliente no LinkedIn, agora já tá começando a prospectar. Então, para fechar o tema de pessoas, eu acredito muito que a gente tem que, de fato, dedicar mais tempo a isso, foi o que você falou. Né? No passado, as pessoas para contratar é sempre assim, pergunta pro funcionário se ele tem alguém para indicar, não sei o quê. Sempre assim, a gente tá sempre correndo, e aí bota o cara em entrevista. Fala, anda, então vem para dentro. Então, não dá, assim, e aí depois você sofre, né, com problema, enfim. Hoje, de fato, talvez seja mais importante que o marketing, por exemplo, hoje você cuidar das pessoas. Quem fala muito isso é aquele cara americano lá que tem o dono do Shake Shack, né, o Danny Meyer. Sim. Ele fala que uma das técnicas dele é colocar o funcionário no centro de tudo, até mais que o cliente, porque ele acredita que se o funcionário é que atende o cliente, então você tem que primeiro tratar o funcionário e botar ele no centro das atenções, para depois, enfim. E é essa questão cultural aqui no Brasil, que a gente não tem essa cultura, a gente não foi criado, né? Se for pensar cultura de português, né? Não tinha. Não, a gente não foi. A gente aprendeu com comerciante, então assim, é algo que a gente tem que se adaptar e retrabalhar, né? Estudar, né, cara? Exatamente, Estudar é importante. Verdade, estudar. Estudar e entender, cara, como é que eu tenho que fazer, como é que essa galera pensa, o que eu tenho que trazer pra essa galera, o que tem valor pra essa galera, entendeu? Estudar, fazer networking, assim, a gente vive problemas, falando do mundo do food, cara, os problemas são os mesmos em todos os restaurantes, assim, é mão de obra, é marketing, é custo dos insumos, então, assim, trocar ideia, conseguir melhorar, aumento tá aqui até, você sabe mais do que ninguém disso, Rafael, mas, enfim, conseguir aumentar o seu volume de compras para negociar preço, acho que tudo faz parte de você estudar e tentar melhorar cada operação do seu restaurante. E com pessoas não é diferente. Agora entrando na parte financeira, né? Financeiro de restaurante, eu sou o cara que posso dizer que o mercado de restaurante tem problema financeiro muito grande. A maioria. Tu deve saber disso também, né? Acredito que você via lá na Arcofood, a gente vê com a inadimplência, né? Sim. Ainda mais quando você tem ali, depende, a gente tem dados. Então, assim, ninguém mais do que a gente para falar que o mercado é deficiente. Ah, não. Onde a gente tá sobrando dinheiro? Não tá. Os caras estão sofrendo. A maioria, sim, eu posso te falar que tá sofrendo ali com o financeiro, né? E eu acredito muito por conta de que o dono de restaurante trabalha com a margem muito apertada, né? Então é muito fácil você sair do lucro pro prejuízo, né? Um descuido ali, meu irmão, quem trabalha com 10, 15% de margem, o cara vacilar em alguma coisinha ali, mandou um funcionário embora, tem que pagar uma indenização, já saiu ali, já pegou um cheque especial, já explodiu, né? E aí começa a dever o fornecedor, aí ele já não pode pegar no fornecedor que ele pega, ele é obrigado a pegar no fornecedor mais caro, porque no mais caro ele vai conseguir comprar à vista porque tá devendo que ele tem crédito. E aí o cara vai virando a bola de neve. Enfim, então, Rafa, o que você acha que é o caminho para o cara não entrar nessa ciranda financeira e conseguir manter um financeiro saudável na operação? Cara, eu acho que o financeiro, ele é a alma do negócio. Também não foi uma coisa que eu... antigamente entrei lá, achei que era vender o principal, e hoje em dia eu acho que é mais importante você se estruturar para vender no futuro, e não só vender para se estruturar depois, né? Porque sem uma precificação correta, sem um controle financeiro, você não vai conseguir escalar muito sua operação. E se escalar, tenho certeza que vai ser pro lado negativo, porque dificilmente você vai colocar uma precificação lá em cima, um CMV de 20%, você vai explodir de vender, porque a não ser que você tenha um marketing muito forte, enfim, mas difícil você ter essas coisas também, sem você ter o conhecimento para isso, e acho que o financeiro é a base de tudo. Então, acho que ferramentas também para o financeiro é importante. Você tem que ter um DRE bem alinhado para o seu negócio, ter ferramentas de fazer conciliação de caixa, conciliação bancária, enfim, ver se aquele dinheiro está sendo pago para você de fato. Tudo isso faz bastante diferença no negócio. E assim,
A gente sabe que a margem é bem contada, não sei se não é no caso de todo mundo que consegue ter uma auxiliar financeira para ajudar com essas demandas, mas no caso do dono de negócio que bota ali a barriga no balcão e tal, tem que tirar um tempinho para fazer essas coisas. Sim. Eu daria essa dica que você falou, eu reforçaria muito ela, né? Hoje eu posso falar que a maioria não tem grana para pagar um financeiro, né? Até porque um financeiro, o cara que é bom, ele é caro. Sim. Né? Não é básico, não adianta você botar um estagiário para fazer o financeiro, né? Que não vai ser bom. E aí, enquanto você não tem uma estrutura que comporte isso, não tem jeito, tem que ser o dono de olhar ali. Eu vi um cara, até foi num evento que eu fui, se eu não me engano, não sei se foi um evento... foi um evento da Rota Maricá, né? E aí entrou um cara para falar sobre finanças. Ele falou assim, cara, se você é uma pequena empresa e hoje você não tem um diretor financeiro, você não tem um braço financeiro para te apoiar, você tem que olhar o seu extrato todo dia, sabe? Linha a linha e categorizar isso ali para formar sua DRE e você conseguir entender se você tá no lucro, tá no prejuízo. Que eu acho até assim, uma coisa que eu vejo no mercado, que parece que o dono de restaurante, ele às vezes ele foca muito em CMV, ele acha que o problema financeiro dele é só CMV. Ah, não, porque meu CMV, tem que melhorar meu CMV. E, cara, às vezes não é o CMV, né? Existe 1000 coisas que extrapolam o orçamento do cara. É comprar errado, é desperdício, é roubo de funcionário, né? Então, outro dia eu tava conversando numa roda de amigos assim, food, né? Parece que tem uma empresa chamada Live Up, né, que é de comida, e ela tá lançando uma linha para funcionários de restaurante. Ou seja, você lá, em vez de você fazer comida com os insumos do teu restaurante para os teus funcionários, você compra a comida pronta da Live Up, que é uma comida de super qualidade, balanceada e comida maneira, com preço muito bom, e você compra, esquenta ali no micro-ondas pro funcionário, né? Inclusive eu pedia muito lá em casa isso. Live Up, não sei se você já pediu, mas Nunca pedi, mas eu conheço. É bem bacana, sabe? É bem saboroso, assim, e o preço é bem ok, enfim. E assim, tem desde o prato de, sei lá, de R$18, você vai comer bem, e tem um prato de 40, sabe? Mas é bem equilibrado, assim, pra quem tá fazendo dieta também, é bem balanceado, é maneiro. E aí teve um cara que falou assim, cara, porra, isso vai resolver muito meu problema, porque eu tenho um problema nisso. Por exemplo, a gente disponibiliza o insumo do restaurante pro funcionário fazer a comida dele. Aí acaba que o cara faz de uma forma mais exagerada, acaba gastando mais, e aí vai comida. E aí é chato tu chegar pro funcionário e... Come menos aí. Come menos, não sei o quê. Ou seja, e aí fica na... Então, assim, tem muita coisa... Desculpa o termo, pra dar merda no financeiro, né? É muita coisa, né? Por exemplo, hoje, cara, às vezes o JJ tem a cultura de receber muitos donos de restaurante aqui e a gente meio que quase dá uma consultoria, né? Então a gente tem... como a gente tem o privilégio de ter esse podcast e a gente vem aqui e escuta muitos caras igual você e aprende muito, então a gente acaba repassando esse conhecimento e a gente acaba tendo uma intimidade ali com o dono de restaurante. E aí, cara, eu abro o iFood do cara e aí eu vejo lá o cara tá pagando 40% no total. E às vezes nem ele sabia. Mas é porque a taxa dele é 12, mas ele paga mais 3,5 de cartão, mas não sei quanto para antecipar. Aí ele participou da promoção tal, que não sei o que. Quando vai ver, a linha final tá 40% de taxa para o iFood. É bizarro, mas assim, porque ele não soube fazer conta. Deixou vazar um cupom de desconto, enfim. E acha que é só vender, né? Então... A gente já teve épocas, até na Fornalha, falando de delivery principalmente, que o faturamento já foi mais alto, mas a gente também tinha uma margem tão apertada que hoje em dia eu preferi reduzir o faturamento. Porque reduzindo o faturamento, você reduz problemas também. Você tem uma operação mais tranquila, você tem menos motoboys, você tem menos riscos trabalhistas. Então, assim, às vezes, a gente tem que pensar se vender 200, 300 mil reais somente de delivery é saudável para o seu negócio com a margem que você tá. Às vezes não é melhor vender 50 mil a menos e com mais... Vai sobrar mais dinheiro no final do mês. Pode ter certeza. Acho que é importante ter o controle desses números ali para você tomar decisões racionais, assim, sabe? E eu sempre fui um cara muito analítico, então isso para mim faz parte do meu DNA, de olhar os números e conseguir tomar uma decisão olhando os números. O problema é ter esses números 100% certos, né? Enfim, ter um número bem que você confie. Sim, pô, com certeza, cara. Falando ainda de financeiro, né? Hoje, o pequeno restaurante, né? O cara que tá começando,
ele dificilmente ele tem acesso a crédito, né? Mais difícil para o cara ter um crédito ali. Quando tu começou, Rafa, como é que você buscou capital? Você buscou tu falou que para abrir uma segunda loja, você buscou sócios. Mas antes de ter a segunda loja, acredito que você precisou de grana para comprar equipamento. Você bancou do próprio bolso ou você correu atrás de um crédito no banco? Você pegou emprestado? Cara, ou então... lá no início, eu botei dinheiro do meu bolso, mas foi o dinheiro, assim... Cara, não lembro exatamente os valores, mas foi basicamente custo de forno ali, um dinheiro bem... uma operação bem enxuta mesmo, assim, para rodar. E assim, só o suficiente, entendeu? Depois a gente, com a Fornalha progredindo e tudo mais, a gente depois correu atrás de financiamento e tudo mais, já utilizou, mas tudo bem controlado, assim, sabe? Sem fazer nenhuma loucura para não virar aquela bola de neve. Então, se o seu negócio está dando resultados para você conseguir investir nele, ninguém vai confiar nele mais do que você. Cara, no início da minha carreira de empreendedor, né, eu comecei com revista de bairros, então eu precisei fazer investimento em máquinas, em carros para logística. Então teve uma época que eu consegui surfar muito bem, cara. Eu tinha na época um cartão do BNDES, né? Pô, e era bom pra caraca, eram juros muito baixos, né? E aí eu comprei Kombi na época, comprei caminhão, comprei máquina. Era bem bacana. E hoje, cara, tu não vê mais assim uma linha boa, sabe? Pra de fato ajudar o empreendedor ali, né, cara? Porque, pô... O melhor é o Pronamp, né? Que eu conheço, mas mesmo assim, com o Brasil com as taxas de juros altíssimas, é complicado. A gente com a Selic de 15%, o cara vai pegar um Pronamp ali, não tem como ser mais baixo que 15%. Aí que já é caro pro cara, né? Então, assim... E outra coisa, assim... Eu não entendo, cara... sai o resultado da inflação. 4% bateu esse ano, né? No ano passado. 4%. Pô, tenho certeza que as coisas aumentaram mais que 4%. A maioria das coisas que a gente usa, não, porque é a média, tá? Mas a maioria das coisas que eu uso aumentou muito mais que 4%. Muito mais. Né? E aí isso dificulta também a operação, porque o funcionário que ganha um salário, né? O poder de compra dele diminuiu, né? Então o cara fica cada vez mais... E aí isso reflete aonde? No trabalho do cara. Porque ele acha sempre que tá ganhando pouco, que pô, a empresa que tá ruim, precisa melhorar e tal. O poder de compra não parece ter aumentado de fato, assim. Né? Exatamente. É complicado. Mas enfim, a gente tem que sobreviver, né? Faz parte, né? E a gente tem que driblar isso aí e ver como a gente consegue crescer, mesmo com esse cenário que a gente vive hoje. Falando de delivery, Rafa, hoje a gente está vivendo um momento que, sinceramente, eu não esperava viver, né? De entrar 2 players no mercado aí, que é a 99 Food e a Kita da Meituan, que tá para entrar, né? Eu não esperava que fosse assim, ter 2 de uma vez assim para concorrer ali com a iFood, que estava ali reinando o mercado. E... Pra minha surpresa, cara, assim, eu não esperava que ia ter essa performance boa do 99. Muitos clientes do JJ que entraram na 99 estão com uma boa performance. Sim. E eu queria entender, cara, o que você acha desse movimento? Você acha que isso foi bom, foi ruim pro mercado? E se você tem uma opinião de se esses novos marketplaces eles vão conseguir seguir aí no mercado. Qual é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que o monopólio do mercado, ele nunca é bom, né? A não ser que você seja o dono do monopólio. Mas... Acho que talvez nem pro dono, porque ele fica acomodado. E aí ele fica sujeito a vir um cara, né? Pode ser. Mas eu gostei da entrada de outras marcas. A gente na Fornalha acabou não surfando a onda, porque a gente tem exclusividade com o iFood. Então, assim, acabou dividindo um pouco os meus clientes, mas falando do mercado como um todo, eu acho bom. Acho que a 99 surpreendeu, a mim surpreendeu bastante. Eu não achei que ia ter essa adesão toda, igual a gente tá vendo que tá tendo. Pro consumidor tá sendo ótimo, ganhou ótimos descontos. Acho que a Kita tá chegando aqui, então assim, a gente tem conversas com todas elas, tenta entender o mercado, mas eu só vejo a ganhar, assim. Uma coisa que me preocupa um pouco mais é porque agora a gente tem o nosso cardápio próprio, mas agora a gente, além de competir com o iFood, a gente compete com 3 players, na verdade, depois que a Kita entrar, né? Sim. Então, assim, é mais um concorrente, mas eu acho que concorrente, na minha visão, nunca foi
uma coisa ruim, assim. A gente sempre viu que faz parte do mercado e, meu irmão, nada vai mudar na minha vida, não vou me estressar por causa disso, não. O que tu acha, Rafa, desse mercado? Tu acha que isso vai ser bom, vai ser ruim? Cara, eu acho que concorrência é sempre bem-vinda no sentido de todo mundo, porra, sabe, mexer Te tira da zona de conforto, Exato, né, irmão? É. Sim. Então, cara, nesse sentido, eu acho que é... Os chineses, eles estão acreditando que o mercado brasileiro ele tem uma capacidade para crescer muitas vezes. Então, assim, se eles estiverem certo, eu acho que vai ter espaço para todo mundo, né? Porque a ideia deles é fomentar o aumento do consumo de delivery e eu acho que isso de fato vai acontecer. É a lógica, né? Você vê hoje cada vez menos pessoas indo pro mercado. A gente estava falando de inflação. Cara, eu não sei se vocês fazem compra, né? No mercado, chegar a fazer compra de... Mas, cara, tá bizarro. Você chega no mercado pra fazer compra, você tá gastando uma fortuna. Sim. Então você fala assim, cara, é melhor eu pedir no delivery, pô. Né? Hoje, ainda mais que quando começa essa farra de cupom aí, né? Tá bem interessante. Então, mas aí, será que é um momento agora, essa farra de cupom, ou daqui a pouco? Porque também acaba sendo ruim, né, pro dono de restaurante, essa farra Sim. de cupom, toda essa... Hoje tá sendo bom porque quem tá bancando não é o dono de restaurante. A gente sabe que essa não vai ser a realidade, né? Exatamente, já vai acabar, né? Os caras, mas é uma estratégia de aquisição de cliente, mas vai acabar. Né? Mas de fato fomenta, porque tu imagina aquele cara que não pede delivery. Aí nego cutuca ele, cara, ó, pede aqui, ó, tô pedindo aqui, sei lá, no Outback. Igual hoje, minha esposa pediu no Outback por R$26, um prato que custaria, sei lá, 70. Sim. Né? Aí ele cutuca um cara que nunca pediu um delivery na vida. Pô, cara, instala aqui esse aplicativo, ó, tu pede por 20 e poucos reais. Aí o cara começa a usar, e aí você vai fomentando. Isso é um fator. O outro é o fato do preço. Hoje, de fato, se você for querer comprar pra fazer em casa, de repente o preço tá ficando muito mais caro, pô. Sim. Porque você tem que comprar. Aí você nunca consegue comprar, um exemplo... Você vai comprar uma carne, né? Quando você compra você vai com a sua esposa sei lá, sua namorada da sua esposa Tem um vídeo clássico que eu já vi que é um meme, que é tipo, eu tentando economizar no meu hambúrguer de delivery e gastando R$200 no mercado, né? É isso, faz parte. Isso, exatamente isso, né? E porque você não consegue porcionar ali, né? Você vai comprar, tipo, vou fazer um bife com fritas em casa. Aí você vai lá e você vai comprar, sei lá... É 1 quilo de fritas. De filé mignon, 1 quilo. E aí tu vai cortar, aí a outra parte vai ficar na geladeira, porque tu não comeu tudo, aí vai estragar. Enfim, e outra, né? A mulher ocupou de vez o lugar no mercado de trabalho. Quando eu era criança, a maioria das mães dos meus amigos estavam em casa cuidando das crianças. E hoje não, a maioria das mulheres hoje não estão mais cuidando das crianças, elas estão trabalhando, ocupando lugar no mercado. Então, ou seja, não dá mais, né? E aí teve uma época que, tipo assim, era a avó cozinhava, a mãe... Hoje a avó já foi embora. E a mãe, hoje ela é empresária, ela é empreendedora, ou então ela é executiva de alguma empresa, ou está trabalhando. Enfim, e eu acredito que vai crescer. E aí eu acredito que vai ter espaço aí pra... Igual é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem lá, lógico, sempre tem um mais forte, Sim. né? Mas eu acho que o que eu vejo como mais positivo nisso, cara, eu acho que assim, a gente pode... não tô em todos os players, enfim, cair talvez um pouco suas vendas em um determinado momento, mas acho que depois você pode também se adequar a essa realidade do mercado, mas o que eu vejo como um ponto mais positivo, assim, é o aumento da qualidade do serviço, né? Quantas vezes a gente já não reclamou do iFood, que a entrega sob demanda não funciona, enfim, agora esses caras têm concorrência também, então agora eles têm que melhorar entre si, a tendência é que abaixe taxa, então assim, vamos tentar ver o lado positivo também, né? Porque às vezes hoje em dia pode acabar saindo uma taxa menor do iFood, as taxas foram renegociadas, enfim, a 99 entrou com taxas mais baratas, então às vezes vai valer um pouco mais a pena você vender, acho que nunca vai valer mais a pena do que no portal próprio, né? Mas enfim, você vai perder menos tendo essa competição entre eles e eu acho positivo, assim, além de você ter mais vitrines também para o seu produto. Um outro mercado que eu acredito que vai fomentar bastante, eu tive na NRA no passado, né? E assisti uma palestra onde diz que o volume do americano é assim, é 1/3 delivery, 1/3 takeaway e 1/3 salão. Bem divididinho. E aqui no nosso país, o takeaway é 0 praticamente. Sim. Não existe. Por que não existe? Porque lá atrás, no delivery, se criou uma cultura de taxa 0, né? Que meio que já existia, porque a pizza era tão cara, né? O cara tinha tanta margem que ele dava a entrega pro cara, né? Não tinha taxa de entrega, né? Eu me lembro, na época, tinha o Mr. Pizza, que eu era criança, já entregava. Não tinha taxa porque a pizza já era cara, né? Enfim. E depois começou o iFood fomentando o negócio de taxa grátis, taxa 0, e aí, enfim.
E aí o mercado ficou com essa cultura de... Hoje, em média, uma entrega custa para o dono de restaurante, se ele assinar a carteira e fizer tudo bonitinho com o motoboy, e tiver uma entrega razoável, uma entrega sai R$14 para ele. Só que ele cobra entre 7 e 10 reais. Isso num custo bom ainda, Exatamente. né? Se um CLT e tudo, se você estiver vendendo bastante, distribuindo bem as entregas... Exatamente, 14. Pode ser muito maior que isso aqui. Pode ser. Tem restaurante que fala para mim, não, Rafael, o meu é 12. Tá, mas aí tu tá entupindo de entrega ou alguma coisa tá faltando aí pagar e aí essa conta pode chegar mais para frente. Mas enfim, vamos botar uma média de 14, né? Só que tá acontecendo um movimento agora que é a supervalorização do motoboy, né? Lei da oferta e da procura, né? O motoboy tá sendo a mão de obra mais demandada do momento, né? Ele sendo disputado, né? Ele tá grandão, né? Sendo disputado por Kita 99 e iFood, né? Aí vem a Kita e falou que vai pagar R$350 na diária dele se ele fazer 35 entregas. Enfim, o que vai acontecer naturalmente que eu acredito que o preço do motoboy vai disparar. Subir. Eu acredito que esse valor é bem capaz de chegar aí de 20 a 21 reais, né? De taxa. E aí não vai dar mais pro restaurante subsidiar igual ele faz hoje. Porque hoje o restaurante subsidia uma partezinha ali, para ele custa 14, ele cobra 7 e tem que bancar os outros 7. E aí ele não vai conseguir mais. Aí não tem jeito, ele vai ter que repassar pro consumidor. E aí eu acho que começa a fazer sentido o takeaway no Brasil, né? De o cara começar a fazer sentido. A hora que uma entrega, o cara começar a cobrar 20 reais por uma entrega, 15 reais por uma entrega, se o cara mora perto, ele manda o filho buscar ou ele passa do trabalho. Nos Estados Unidos é cultural. Sim. O cara já sai do trabalho pedindo e aí ele passa no caminho, passa lá, pega e vai embora. Né? É lógico, aqui a gente vai ter que dar adaptação para isso, né? Porque senão o nego vai roubar o lanche do outro. Tá? Tem que ter... A gente, inclusive, tá adaptando o JJ para isso já aqui, já, né? A gente quer fomentar bastante isso. Eu vou encabeçar esse movimento aí de takeaway, né? E a gente tá adaptando a plataforma justamente para isso, para receber o código ali, enfim. Então, eu acho que isso é mais uma coisa que vai fomentar o mercado para o cara se motivar e buscar, né? E ainda tem mais um fator, né? Outro dia me perguntaram assim, pô, Rafael, você iria buscar o lanche num dia chuvoso por causa de 15 reais? Eu falei assim, cara, talvez não, por causa de 15 reais num dia chuvoso eu não sairia. Mas se você falasse para mim que em 20 minutos o lanche está pronto, o tempo rápido faria eu ir buscar. Entende? Então, a gente até pensou em criar um movimento takeaway aqui, cara. A gente criou uma parada do 15-15. Seu lanche com 15 reais de desconto entrega em 15 minutos. Né? Um exemplo, eu peço japonês aqui, né? Pô, cara, japonês aqui, se tu pedir no horário de pico, pode botar aí 1 hora pra chegar. Se o cara falar pra mim assim, Rafael, se tu vir buscar aqui, tá pronto em 20 minutos. Cara, eu não ia pensar 2 vezes. Rapidinho eu ia lá... Quem tem fome tem pressa. Todo mundo sabe que o gatilho da comida é o tempo, né? Então, é uma coisa que a gente pretende fomentar aí bastante nesse ano e eu acredito nisso, né? Eu acho que pra você ali seria bom isso, cara, porque onde tua pizzaria é bom pro cara passar, pegar e... porque é perto das principais, enfim, caminho do cara pra casa, Sim. Acho que faz total sentido. Bem legal. Entrando em marketing, Rafa, o que hoje a Fornali faz de marketing no geral? Cara, vamos lá. Isso aí foi uma coisa que desde o meu dia 1 eu sempre foquei bastante, que é o marketing. Sempre investi bastante nisso, tanto em tráfego quanto em empresas terceirizadas para ajudar a gente. Porque tem gente que é aquele marqueteiro nato, faz vídeo o dia inteiro, se filma falando, enfim, super admiro, mas isso foi uma coisa que eu tive que criar com o tempo. Hoje em dia já participo desses eventos, estou vindo aqui no podcast, enfim, mas isso não era uma coisa do meu DNA, assim, ser essa pessoa quase que pública. Mas hoje em dia é inevitável, assim, não tem mais como não ter uma rede social no restaurante, enfim, não tem como você não investir mais na sua marca, o pessoal gosta, a gente quando mostra bastidores, faz humanização, enfim, todos esses vídeos estilo review é o que dá certo na Fornali, então pra gente marketing talvez seja um dos principais pilares aqui dentro da Fornali, e isso lá desde o dia 1 é uma coisa que pra gente é inegociável aqui. Hoje você trabalha... que tipo de marketing lá? É só online? Trabalha alguma coisa offline? Tipo,
Banner, outdoor, Cara, a gente já outdoor. trabalhou outdoor, flyer e distribuição também. Eu acho que... Aí você pode me falar até melhor do que eu. Eu acho que a gente está vivendo uma era que o digital ele se tornou o principal, meio que obviamente, mas a gente está dando, parece que uma retrocedida em alguns aspectos e está fazendo um pouco mais falta aquela mídia tradicional por conta até de todo mundo ficou no digital. Antigamente, tráfego pago era milagroso. Era só você anunciar ali que você vendia. Os ROAS eram absurdos. Hoje em dia, talvez nem valha mais a pena fazer tráfego em alguns casos. Tem bairro que não fecha a conta. É. Você pega pro food aqui na Barra, por exemplo, acaba não fechando a conta. Porque todo mundo quer vender na Barra. O cara que é de Curicica quer vender Barra. O cara de São Conrado quer vender Barra. O cara de Freguesia quer vender Barra. Recreio quer vender Barra. Todo mundo quer vender na Barra. Aí tu faz o tráfego pago ali de super disputado. Né? O meio é um só. Então Assim, tem que buscar acho que as mídias tradicionais estão voltando e eu acho que é muito importante aí utilizar, ainda mais hoje em dia, até você fazia aqueles disparos de remarketing com Repedir, Retorne da vida, hoje em dia tá vindo a API oficial também já encarecendo esse custo, então assim, cara, o digital tá uma concorrência desleal, assim, no sentido de tá tendo que gastar muito dinheiro e os retornos não são mais bons como eram antigamente. Então assim, eu acho que uma loja de rua hoje em dia, uma visualização boa da sua loja, acho que decoração, investir no orgânico está cada vez mais importante. Muito bom. Hoje, eu falo que você mandar um panfleto para um cliente é quase que uma declaração de amor, uma carta, porque ninguém faz mais, né? Eu, na época que a gente entregava a revista, quando eu ia entregar a revista na caixinha do correio, que nossa revista é na caixinha do correio, cara, era disputa da caixinha. A caixinha tinha 20 panfletos lá dentro, tu tinha que colocar o jornal junto. Eu lembro quando eu era moleque, eu recebia a revistinha do JK, ficava lá maluco, olhando os panfletinhos, as promoções do restaurante, ligava, eu me amarrava. Pô, cara, funcionava muito, cara, assim, era bizarro. Nem, na época eu era novo, nem eu tinha noção do poder que eu tinha com aquilo ali, enfim. Mas era isso, era bem disputado. Aí hoje você chega, pra começar que a maioria dos prédios nem usam muito mais a caixinha. Jardim Oceânico aqui, ó, os moradores não pegam na caixinha. Cara, eu me mudei, agora tem uns 10 meses. Eu morei 3 anos no meu apartamento anterior. Eu não tinha a chave da caixinha de correio, eu não abri minha caixa de correio uma vez durante 3 anos. É isso. Mas no passado não. No passado você abria todo dia pra ver se chegou a uma conta pra tu pagar e tal. E agora não, né? Agora é muita coisa digital, enfim. Então, mas Rafa, você acredita que... Eu vejo um movimento aí, né? Muitos até clientes Otajá, a gente tem exemplo aí do Júlio do Pão Diário, o Hernandes do Esquina, os caras fazendo um trabalho muito legal nas redes sociais e de fato eles têm mostrado que essa aparição tem aumentado o volume de venda da loja. Sim. Né? Hoje você faz alguma coisa parecida do tipo? Cara, o Júlio e o Hernandes são meus parceiros, né? Porra, eu gosto demais deles e admiro e falo toda hora isso pra eles, assim, porque Sim. O que o Hernandes principalmente faz, cara, ele faz umas coisas totalmente disruptivas. Acabou de inventar aí uma corrida da cerveja, tipo assim, viralizou absurdo. E é muito legal como ele consegue, e acho que é o principal, traduzir esses vídeos, enfim, essas coisas que viralizam para venda, porque também teve muitos restaurantes que eu já acompanhava no passado que faziam um conteúdo totalmente besterol, que você via que aquilo aí viralizava, mas que não era pro seu público, não convertia. Então, assim, eu acho que o que eles fazem é totalmente voltada ao público que quer comer, sabe? E não só que quer rir. Então, cara, esses caras são gênio do marketing. Então, é esses caras que eu tento me inspirar ali, virar. Eu faço coisas parecidas, mas são inspirações. Não, inclusive eu tava conversando com o Hernandes pra gente lançar com ele um curso pra ele ensinar, né, donos de restaurante a fazer isso, né? Porque tem muita gente que assim, não sabe nem como começar. Eu compro, já tenho um cliente. Eu falei pra ele, eu queria juntar a nossa expertise de realizar evento e ele como a expertise do negócio, porque de fato hoje isso tem dado uma audiência e aquilo, pro cara que não tem ainda grana pra investir no tráfego pago, né? Sim. Né? Hoje, eu sou um defensor do delivery próprio, né? Porque eu acredito muito que você não pode depender do cliente dos outros, né? Você vê nessa guerra do delivery aí, teve muitos restaurantes que foram pro 99 e apostaram, cara, porque poderia ter sido um fiasco. E como já foi outros, que eu não vou citar nomes aqui, a gente viu no passado players que chegaram aí... Quebraram. Quem estava falando desse aí do passado do Glovo,
Irmão, o que esse Glovo investiu de mídia aqui na Barra, os principais outdoors, era banca de jornal, era tudo de Glovo, a Olegário inteira de Glovo, meu irmão. O cara não durou, sei lá, 6 meses. Eu falei, cara, quanto dinheiro jogado fora, né? E poderia a galera ter se dado mal com isso, né? Mas, enfim, por isso que eu acho que, assim, cada vez mais, com essa chegada dos marketplaces, tem que se fazer o market próprio. Você tem que, assim, nenhuma empresa pode sobreviver com o cliente dos outros, sabe? Com Isso certeza. é o princípio básico. Então, o cara tem que trabalhar por isso, né? Por exemplo, a gente corre um perigo aí, porque vão chegar 3, né? Nesse estilo de empresa desses caras aí, é tudo um compra o outro, né? Aí daqui a pouco um compra o outro, fica um só. Quem não for amigo desse filho, vai sofrer. Como eu via, muito restaurante quando tinha só iFood, né? Assim, eu tô aqui, eu olho pros pequenos, né? Porque eu tenho muito restaurante pequeno comigo. E eu via como o cara sofria. Pô, tem cara que tá felizaço agora com o 99, porque ele não tinha vez nenhuma no iFood, Sim, sabe? tinha muita gente que tava fechando as portas quase. Exatamente. Deu uma guinada. E deu uma sobrevida. Eu conheço pelo menos uns 4 aí que tava pensando em fechar, né? Até donos de restaurantes famosos e que queriam já seguir outra carreira, mas o 99 deu uma sobrevida ali. Então, assim, é muito importante o cara construir, né? Eu venho nessa pegada de cara, tem que ter seu cliente, você tem que formar sua base, você tem que saber quem é teu cliente, tem que Aquela construir. construção de marca, né, cara? É importante você dar valor a isso e entender que hoje em dia, com tudo muito caro, o orgânico ele é cada vez mais importante, né? Então, assim, você tem uma dica, foca no orgânico, o pago ele é muito importante, mas foca no orgânico, foca na sua construção de marca. Ter empresa de marketing é legal, eu sempre tive do meu lado, mas não acha que também vai ser o salvador de vida. No final das contas, é o empresário que vai ter que pensar ali, vai ter que criar em promoção, vai ter que pensar em coisa para engajar, pensar no que pode se diferenciar, porque tá um mercado que tem que fazer alguma coisa diferente, sabe? Então, tem que ter um diferencial, tem que ter alguma atração, enfim, e aproveitar esse orgânico tá muito importante. Bacana. Falando ainda desse cenário de delivery, né? Hoje eu tô acreditando que de fato, como eu falei, vai fomentar o mercado, vai chegar, vai aumentar a demanda, né? Então eu acredito que é possível sim de sobreviver aí mais de um marketplace no mercado e quem você acha que é o restaurante que vai conseguir surfar essa onda boa? Que característica tem o restaurante que vai se dar bem nesse novo cenário? Né? O cara que olhar para quê, Rafa? O que tu acha que o cara, se tivesse 2 coisas principais para ele focar nesse novo momento, o que você aconselharia ele focar? Cara, pelo que eu tô vendo, assim, até com a entrada da 99, agora aqui ainda não estreou de fato no Rio de Janeiro, mas acho que processo ali, qualidade é muito importante, porque a entrega rápida ela é diferencial e na 99 isso está sendo mais cada vez, ainda mais agora com os entregadores deles, coisas que têm funcionado com os entregadores próprios. Então é processo, é CMV controlado e essas plataformas elas acabam sendo, o cliente não é seu, mas você tem o CAC zero ali quase, né? A não ser que você use cupom. Mas, então eu focaria bastante nessa parte de padronização, processo, entrega rápida de qualidade. Eu acho que isso é fator imprescindível para quem quer focar no delivery. Verdade. Cara, hoje o tempo no delivery, de fato, é o fator principal, né? Outro dia veio um grupo aqui de uma franqueadora, né, de restaurante, né? E aí eu tenho acesso aos números do cliente. E aí um funcionário do restaurante chegou para mim, eu perguntei, cara, qual o tempo médio que você tem de entrega? Aí ele virou pra mim, não, meu tempo médio de entrega é 25 minutos. Eu, na memória, eu falei assim, cara, impossível. Eu falei pra ele, impossível. Se tivesse 25 minutos de tempo médio de entrega, você estaria voando no delivery, você estaria explodindo tanto pedido. Porque eu conheço, assim, eu vejo nos números, os caras que têm entrega rápida demais, que conseguem, que é muito difícil conseguir Sim. isso, né? Os caras transbordam, porque é gatilho mental, né? Ou seja, hoje, às vezes, o cara tá com fome, ele prefere pedir num lugar que entrega mais rápido, que ele nem tava afim de comer, porque entrega rápido, né? Do que o que é mais saboroso, até do que é mais barato, né? Enfim, então Sim. É isso. Acho frete grátis e tempo, né? É o que são os chutes principais do iFood ali. Então, assim, começa a preparar a sua operação para isso, que a receita, eu acho que básica é essa. Verdade.
Tu tem um palpite, se você fosse arriscar, daqui a 2 anos, quem vai ser o líder de mercado? iFood, Kita ou 99? Se fosse arriscar. É palpite, a gente tá aqui, pode dar palpite. Cara, eu não tenho a menor ideia. Menor ideia, Rafa, porque a 99 já surpreendeu pra caramba. Eu espero me surpreender com a Kita também. Já tive umas conversas com executivos legais, assim. Então, assim, estão vindo com um projeto ambicioso também. Galera que tem mega experiência. Não me surpreenderia nem um pouco se a Kita virasse líder de mercado, assim. Sim. Real, acho que os caras chegam muito grandes, muito fortes e eles já fizeram isso em outros países, né? É. Eu andei conversando também com eles. Eles em outros países chegaram assim, já tinham players que dominavam e ele conseguiu ocupar a primeira posição. Né? Enfim, eu também não saberia, eu confesso pra você que eu não saberia dizer o que vai acontecer, né? E não me surpreendia se qualquer um dos três, né? Eu não esperava que a 99 fosse conseguir dar uma impactada boa assim no mercado tão rápido. Eu achei que ia ser um negócio mais gradual, lento e gradual, mas não, já chegou chegando, né? Dando dinheiro pra muita gente pegando Pix aí. A galera ganhou um 13º recheado aí. Foi. Galera. Verdade. Então, assim, é bom que fomenta nosso mercado, né? É bom pra todo mundo, né? Então, Isso. Rafa, caraca, já. Tem quanto tempo aí, produção, já? 1h10. Caraca, já Passou rápido. 1h10 falando. O certo era fazer 1 hora, mas sempre passa, né? Ainda mais como o papo tá bom aqui. Rafa, pra finalizar, Rafa, queria que você, primeiramente, assim, deixasse um recado. Se você pudesse, primeiramente, dar um recado pro cara que tá começando agora, que ele tá já mal das pernas, endividado, pensando em fechar o negócio, o que você falaria pra um cara desse nesse momento? Vamos lá. Se ele tá... Um cara que tá começando, sem muito dinheiro, sem um caixa por trás, eu acho que capacitação é a parte inicial. Eu não dei tanto valor lá no início e achava que às vezes pagar R$2.000, R$3.000 num treinamento era super caro, mas você vê que caro é não se capacitar e que isso aí vai fácil, né? Assim, no mercado do restaurante a gente gira muito dinheiro, então a gente gira mais dinheiro do que às vezes uma empresa que você acha que de serviços que é super conhecida e tudo mais. Acho que às vezes o mercado de restaurante gira-se muito dinheiro, mas a margem é muito baixa. Então, assim, por ter margens apertadas, eu acho que é importante a gente se capacitar bastante. Eu acho que isso é o principal. Então, estuda financeiro, estuda pessoas, estuda marketing, estuda vendas como um todo, assim. E se cercar do que... Assim, se cercar de ferramentas e processos que você não pode abrir mão. Então, cara, posso dar nome aqui? Pode, fica à vontade. Então, beleza, cara, assim, Fala aí, Alô Chefia, enfim, são ferramentas, ter um PDV de qualidade. A tua qual o nome? O quê? Tu tem uma ferramenta também de da Desenrola. Desenrola. Então, a Desenrola hoje em dia também para essa parte de IA e atendimento, enfim... É muito importante se cercar dessas ferramentas para você conseguir ter um trabalho, conseguir delegar mais coisas, mas eu acho que o principal é estudar, é entender um CMV na ponta do lápis ali, é comprar a mentoria da Bia Fraga, enfim, é se capacitar de verdade, assim. E eu demorei um tempo para conseguir entender isso, e depois não é uma coisa que acontece uma vez, né? Você tá sempre fazendo novos treinamentos, sempre entendendo, fazer networking foi muito importante pra gente. Então, a gente que é no mundo de restaurante hoje em dia tornou uma comunidade legal no Rio de Janeiro. Já ouvi muita gente falando que inclusive passa de São Paulo, que você até comentou no início do podcast que a galera em São Paulo era mais colaborativa no passado, mas hoje em dia eu até ouço muitos empresários de São Paulo falando que se criou um ambiente menorzinho no Rio de Janeiro e de bastante acolhimento, e acho que, porra, isso é total mérito seu, irmão. O Summit criou isso pra gente, de fato, assim, a galera, a gente vai pro Summit, parece que a gente tá indo pra uma festa de amigo, meu irmão. Sim. Gente conhecida. Todo mundo se encontra lá, né? Todo mundo se encontra, fica ansioso por happy hour, assim, legal, de fato, e legal, e não é aquele networking...
cara, com interesse, com nada, assim. A galera tá realmente se ajudando, então... Mas se você não tem dinheiro pra comprar tal coisa, meu irmão, se cerca das pessoas certas, você começa, tem muito treinamento, tem muito influenciador hoje em dia que dá conteúdo de graça. A própria Bia Fraga que eu mencionei aqui, que tem a mentoria dela, ela cansa de dar conteúdo de graça. Então, eu acho que capacitação é o passo 1, assim, é entender que sem um financeiro, sem um administrativo, seu negócio não vai pra frente. E também, mas também nenhum negócio se sustenta sem venda, né? Então, vai pro marketing, dono de restaurante tem que jogar em todas as posições, irmão. Eu acho que é ter clareza disso, é entender se quer isso pra sua vida, que isso é importante. Tô disposto a isso. Se tá disposto, vai fundo, porque também não é só a parte ruim, não. Tem a parte boa demais. Porra, gostei dessa. Tem que entender se é isso que você quer pra sua vida. Isso aí foi profundo e é a pura verdade, né? Tem que gostar, né? Tem que amar o que faz, porque senão não tem jeito. Não vai aguentar a pressão, porque as dificuldades são muitas, né? É isso. Mas no final vale a pena. Eu acredito assim, eu vejo você super feliz com o teu trabalho, né? Eu tive recentemente uma pizzaria, pô, gostei bastante, a pizza maravilhosa, né? Então eu vejo assim que você gosta do que faz, né? Tá sempre entusiasmado falando do teu negócio, então, e agora até com um novo negócio já ajudando o dono de restaurante com ferramentas. Então, quem quiser conhecer a tua ferramenta, como é que faz, Rafa? Cara, segue a gente lá no Instagram, é Desenrola SI, que é de soluções inteligentes, ou entra no nosso site, enfim, manda uma mensagem, a gente dá um jeito. Se achar na Fornalha também, pode chamar por lá, né? Pode perguntar, cadê o cara da Desenrola? Vamos me apontar, é isso aí. Pessoal, e pra finalizar, posso falar do nosso projeto de futevôlei? Opa, vambora, já inicia ele aí. Galera, olha só, nós 3 aqui, 3 Rafaéis. Loucura isso aí, tá? Rafael da Arcofoods, Rafael do JJ e Rafael da Fornalha. A gente vai montar o primeiro futevôlei do Food. Vai ser o Food Futevôlei. Então eu convido você, que é dono de restaurante, quiser jogar esse futevôlei com a gente vai montar um grupo aí pra jogar. A gente tá aberto aí, só chamar aqui, ou chama na Fornalha, ou chama na Arcofoods, ou chama lá no JJ, né? Rafa ou JK, enfim. A gente vai montar esse futevôlei maneiro aí. Tô ansioso, irmão. Pra gente se divertir aí. Rafa, muito obrigado. Nada, irmão. Eu Obrigadão que agradeço, aí. tá? Pô, bom Super demais. maneiro bater esse papo contigo. E eu tenho certeza que o que você falou aqui vai ajudar muito o dono de restaurante. E a gente vai seguir aí fazendo esse trabalho social, entregando conteúdo e ajudando outras pessoas que precisam. Show de bola, meu camarada. Valeu, Rafa. Valeu, Rafa. Pessoal, um abraço. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilha, comenta, dá essa força pra gente continuar aqui com esse canal, seguindo, trazendo esse conteúdo grátis maravilhoso. Um abraço!